Tava lendo a Interpretação dos Sonhos do Freud, um livro que eu considero chato pra caramba, não vou mentir, e eu tô lendo de novo porque eu gosto de me torturar. Mas teve uma passagem do Freud que me fez parar, ficar olhando pro além, pensando sobre aquilo que ele falou. A partir daquilo, teve 5 lições que eu tirei sobre o nosso funcionamento e sobre relações humanas. Mas antes de tudo ou nada, meu nome é Lara Longini, eu sou psicanalista. Aqui nesse canal você vai ouvir eu falar sobre amor, psicanálise e outras furadas. E se você acha essas temáticas interessantes, já curte aqui, se inscreve no canal, compartilha aí com a galera e vambora. Essa passagem que eu tô falando tá numa sessão intitulada Os Afetos nos Sonhos. Nessa parte do livro, Freud está tentando entender de onde vêm os sentimentos que aparecem nos sonhos e como eles se relacionam com os pensamentos inconscientes que os produzem. E aí ele analisa um próprio sonho dele, ele deu um nome latim que eu não vou saber pronunciar, não vi que se para contextualizar um pouco para vocês. No sonho aparecem algumas coisas. Aparece um amigo muito querido por ele, que ele chama de P, aparece o William Fliss, que ele trocava várias cartas, foi uma pessoa que auxiliou muito ele ali no começo de uma construção da psicanálise. Aparecem umas rivalidades profissionais, lembranças da infância, uma série de censuras dirigidas a si mesmo e a outras pessoas. E à medida que ele vai interpretando o sonho, o Freud vai percebendo que alguns sentimentos que aparecem nele, culpa, afeto, irritação, rivalidade, satisfação, tristeza, não têm uma única origem. Eles são formados pela convergência de outras experiências da sua vida. Experiências muito diferentes uma da outra. Acontecimentos recentes, relações de amizade, ambições profissionais e até alguns conflitos infantis. E embora o Freud esteja usando isso para explicar os afetos dos sonhos, a análise acaba revelando uma coisa muito mais ampla sobre a maneira como nós, seres humanos, construímos os nossos vínculos e reagimos emocionalmente às pessoas ao nosso redor. E me chamou a atenção porque a partir disso eu consegui fazer uma leitura um pouco mais profunda sobre o que ele estava falando, que dizia muito mais sobre essa natureza das relações humanas. E aqui vamos às 5 lições que eu tirei dessa passagem. A primeira lição: as pessoas nunca ocupam um lugar isolado em nossas vidas. Freud percebe que um amigo do presente não é apenas um amigo do presente. Quando ele sente irritação, culpa, rivalidade, ternura ou preocupação por esse amigo, esses afetos não nascem apenas daquela relação atual. Eles puxam fios de relações muito antigas. O amigo do sonho se conecta a um amigo antigo do laboratório, o colega se conecta ao primo da infância, o primo se conecta a um irmão rival, o rival se conecta a um amigo amado. Às vezes uma pessoa torna-se um ponto de condensação de muitas outras. Por isso, frequentemente, reagimos de forma desproporcional. Às vezes alguém nos decepciona e sofremos muito mais do que a situação se justificaria. Às vezes uma crítica te destrói. Às vezes uma rejeição amorosa parece uma catástrofe. Isso porque não se está reagindo apenas ao presente, porque o presente despertou toda uma rede de afetos antigos. E é isso que é muito legal, porque o presente não chega pra gente sem uma bagagem interna. A pessoa diante de nós, ela nunca tá sozinha dentro da nossa cabeça. Ela chega acompanhada dos nossos próprios fantasmas. Babado demais, né? 2. O amor e a hostilidade convivem muito mais do que admitimos. E eu acho que esse talvez seja o ponto mais bonito do texto. Freud ama o amigo. Ele tá preocupado com a saúde dele. Sente culpa por não visitá-lo. Deseja que ele sobreviva. Mas ao mesmo tempo ele encontra em si mesmo rivalidade, ressentimento e até satisfação em certas fantasias de punição. Freud muito astutamente percebe que isso não significa que ele não gosta do amigo dele. Significa que o nosso psiquismo ele não funciona de forma pura, madura, higiênica, transparente. Nós gostamos das pessoas e nós nos irritamos com elas. Admiramos e invejamos. Desejamos proximidade e distância. E, nossa, isso daqui é muito bonito. E o Byung-Chul Han trabalha muito essa ideia num livro que chama Agonia de Eros. Vale a pena dar uma olhada nele. E a maturidade talvez não esteja nessa posição de querer eliminar esses sentimentos contraditórios, mas em suportar que eles coexistam. Muitas relações fracassam porque as pessoas acreditam que amar alguém deveria eliminar toda a agressividade que sente por ela, que ela sente por si, toda posição de negatividade ali daquela relação. Mas não é assim. O problema não é sentir hostilidade. O problema é não saber o que ela existe e como você reage a ela. 3.
Grande parte da moralidade nasce da identificação com a própria culpa. Freud percebe algo bem curioso. O sonho, ele não apenas realiza desejos, ele também produz castigos. Tanto que no sonho que ele conta, o amigo é punido. Freud é censurado. Há acusações, há recriminações. Por quê? Porque o psiquismo não busca só prazer. Ele também busca resolver conflitos. Quando existe culpa, frequentemente procuramos punições sem perceber. Às vezes nos sabotamos, escolhemos relações que sabemos que é impossível, repetimos situações dolorosas, aceitamos menos do que merecemos, não porque gostamos do sofrimento, mas porque existe uma parte de nós tentando pagar uma dívida imaginária. Freud mostra que a culpa é uma força organizadora da vida psíquica, que é muito mais poderosa do que a gente imagina que seja. 4. Aquilo que reprimimos não desaparece, procura alianças. E eu acho que essa é uma das partes mais importantes desse trecho. Freud diz que diferentes fontes afetivas se unem para produzir um mesmo afeto. Uma irritação pequena do presente encontra uma irritação antiga. Uma mágoa recente encontra uma mágoa infantil. Uma rivalidade atual encontra uma rivalidade esquecida. E todas passam a trabalhar juntas. Cara, essa é uma ideia genial, porque explica por que alguns acontecimentos banais, ou que situações que pelo menos parecem banais, provocam essas explosões emocionais na gente. E que a gente não tá reagindo só ao que aconteceu, tá reagindo com um reforço de 20 experiências passadas, experiências semelhantes que ficaram acumuladas. Por isso que às vezes uma frase, uma palavra pode ferir tanto. Por isso que às vezes uma crítica pode parecer tão devastadora. Por isso que às vezes um abandono pode parecer insuportável. O afeto atual recebe essa energia de fontes muito mais antigas. 5. E último, nossa história é menos uma sequência de fatos e mais uma repetição de posições. E esse é o ensinamento mais psicanalítico a priori do texto. Freud percebe que certas configurações retornam continuamente em sua vida. O amigo, o rival, o protegido, o traidor, o excluído, que chega primeiro, que perde o lugar. As pessoas mudam, mas as posições permanecem. Como se a vida fosse continuamente oferecendo novos atores para as papéis antigos. Por isso encontramos repetidamente os mesmos parceiros. O tipo de parceiro, né? O mesmo tipo de amizade, o tipo de chefe, o mesmo tipo de conflito. Não porque o mundo é limitado, mas porque tendemos a ocupar e reconstruir certos lugares subjetivos. E tudo isso gira em torno dessa descoberta que Freud fez sobre si mesmo. O que me afeta hoje nunca pertence inteiramente ao hoje. E essa talvez seja a grande lição desse texto magnífico. Olha aí eu perdendo o arrependimento de ter lido de novo. Quando a gente sente algo muito intensamente, amor, ciúmes, inveja, culpa, sentimento, admiração, quase sempre estamos vivendo mais de uma história ao mesmo tempo. A cena atual é apenas a superfície da coisa. Por baixo dela, outras cenas, outras pessoas, outros afetos continuam trabalhando silenciosamente. E é justamente por isso que conhecer a si mesmo não significa encontrar uma essência escondida. Significa reconhecer quantas vozes diferentes falam dentro de nós quando acreditamos estar reagindo apenas ao presente e de uma forma singular e individual. E é isso, espero que tenham gostado. Dê um like, não esquece, compartilha, se inscreve aqui no canal para saber e para receber mais vídeos como esse. Beijo!